Quando usar Miosa moldável? Dentro dos aparelhos da MyoBrace, a gente tem um grupo de aparelhos específicos para distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia. E tem muitos colegas que perguntam e ficam na dúvida, mesmo que já tenham ouvido em algum momento, em algum curso, quais as indicações dos moldáveis, ficam na dúvida. E durante o curso eu passo as indicações, falo para que ele foi criado, mas ontem e hoje eu tô conversando com a doutora Karine do Rio de Janeiro, e ela me passou um caso que eu falei, nossa, isso eu tenho que compartilhar, porque é algo que gera dúvida, e eu achei que a dúvida é muito pertinente, que merecia gravar um vídeo e deixar gravado. E para quem não sabe, todos os meus vídeos, todos os pequenos vídeos ou mais longos que ficam aqui, mesmo que eles fiquem salvos aqui, eles vão todos pro YouTube uma velocidade maior, porque eu falo que a minha voz é muito pausada. Eu prefiro me ouvir numa velocidade 2x. Enfim, o caso dessa paciente, da doutora Karine, é que ela falou, Patrícia, eu devo mudar do S2 não moldável para o S2 moldável, nesse caso da minha paciente? Aí eu perguntei por quê? Porque a mandíbula não está retendo na parte inferior do Miosa S2. A minha primeira pergunta foi, ela tem alguma maloclusão como overjet, overbite? E ela disse que sim. Então, imagina que por que eu perguntei? Porque quando o paciente não tem um overjet muito grande, ele tem dificuldade, paciente adulto, tá? Tem dificuldade de manter esse avanço mandibular, porque depende de um relaxamento da musculatura muito grande e de uma mudança de postura articular muito importante. Por que eu falei adulto? Porque criança faz isso com muita facilidade, eles não sentem os mesmos desconfortos que nós adultos sentimos. E ainda tem mais um agravante, geralmente paciente com mais de 40, 50 anos, ele já tem uma deformidade articular mais importante, principalmente dependendo da disfunção que ele apresenta e há quanto tempo ele apresenta. Então vamos lá, a paciente tem overjet e overbite. O pouco tempo que ela usou o S2, ela está com dificuldade de retenção da mandíbula no S2. E aí a doutora Karine falou, Patrícia, eu preciso trocar de aparelho com ela, já tá na fase de trocar. Então, eu gostaria de saber se eu devo, neste momento, recorrer à opção do moldável, uma vez que o moldável tem a proposta de ser mais retentivo. E aí, tendo várias coisas que eu gostaria de falar. Primeiro que o não moldável é mais confortável e menos retentivo. O moldável é mais retentivo, mas ele é muito menos confortável, tá? Ele lembra um pouco como as placas de acrílico se ajustam, porque ele é, nossa, brilhou um monte de coisa. Voltando, as placas de acrílico, elas são justapostas, e conforme elas são moldadas em cima do formato perfeito de cada dente, isso gera uma retenção muito grande. É bom para quem a gente precisa de retenção, sim, mas ela é desconfortável. E aí, outra coisa que eu achei importante falar, que quando a gente tem... Então, essa paciente, ela começou o tratamento porque ela tem ronco e apneia, ok. Mas se ela tem ronco e apneia, provavelmente ela já tem uma estrutura muscular de tecido mole e tecido duro que levam ela a ter o ronco e a apneia. Por isso que a minha primeira pergunta foi maloclusão. Eu tenho certeza que essa paciente tem maloclusão. Então, devido à idade da paciente, que deve ter entre 40 e 50 anos, há muito tempo ela mantém essa mandíbula mais para trás do que a maxila, e essa musculatura toda dela já se adaptou a tudo isso. Então, para a gente conseguir adaptar essa paciente para uma postura mandibular ideal, ou seja, ela tem aqui de overjet 7 milímetros, ela vai fazer um avanço de 6 milímetros quando ela coloca o MyoBrace. Então, ela vai ter um desconforto. Se ela não fizer os exercícios, que é o caso dessa paciente, ela vai demorar muito mais para se adaptar a essa postura mandibular.
Então, tem que conversar com o paciente que ele precisa fazer o protocolo completo. Ah, mas ela não faz, ao mesmo tempo, o pouco que ela consegue dormir com o aparelho, ela dorme muito bem. O pouco que ela já usou o S2, ela se sentiu muito bem. O problema é que agora ela está percebendo que a mandíbula não está mais retendo. Posso ir para o S2? Pode, você pode ir para o S2. Ele vai oferecer sim, vai atender a esse. Ai, obrigada, Vi, você é linda. Ele vai atender a esse requisito, que é a retenção, ele vai atender, porém a gente vai perder algo que é muito importante no nosso tratamento, que é uma correção natural dessa maloclusão. Ela vai tanto ganhar, se a gente trocar, ao invés de, é aí que eu queria chegar, se a gente trocar, ao invés da gente ir do S2 não moldável para o S2 moldável e ganhar apenas em retenção, eu sugiro, antes de ir para esse caminho, a gente ir do S2 para o A2, por exemplo. Obrigada, linda. Por quê? Do S2 para o A2? Porque no A2 a gente vai ter retenção pelo fato dele ser de poliuretano, é um material mais rígido, e ele vai conseguir reter melhor a arcada inferior, e a gente vai ter o ganho de continuar tratando as disfunções respiratórias e musculares e ainda corrigir a maloclusão. E eu falei para ela hoje na hora do almoço ou agora à tarde, acho que agora à tarde, eu mandei um áudio para ela, falei assim, coincidentemente, hoje eu atendi 2 adultos e fiz a montagem das fotos no computador e eu mando para esses pacientes o quanto a correção de maloclusão em adulto é eficaz com o sistema, desde que faça o protocolo da maneira correta. Aliás, quando faz o protocolo da maneira correta, é mais rápido ainda. Então, a minha sugestão para ela foi deixar o S2 moldável como um plano C. Então, a gente teve o plano A, ela escolheu o S2 para ser o primeiro aparelho. Tá perdendo em retenção porque a paciente tem uma maloclusão importante aí de overjet e overbite. Então, o overjet dela é de 7 milímetros e ela ainda tem um overbite de 8 milímetros. A opção B, para mim, na minha opinião, se fosse minha paciente, eu iria para o A2, porque uma vez que ela tem mordida profunda, que é o overbite, de 8 milímetros ainda por cima, o A2, ele vai ter aquela extensão antero-inferior que vai corrigir a disfunção de mentoniano, que é um dos maiores causadores da mordida profunda e do retrognatismo, que é o caso dessa paciente. Então, eu iria para o A2 por conta dessas duas questões oclusais, o fato dele ser mais rígido. E aí ela falou assim, mas Patrícia, ela não tá preocupada com a oclusão. Eu não tô preocupada se ela está preocupada ou não com a oclusão. Eu me preocupo com a oclusão, não por estética. Eu já falei, tem vídeos aqui que eu falo que a estética, ela é só um sinal de que esse corpo está em equilíbrio. E se esse paciente não tem uma estética favorável, mesmo que seja apenas uma mordida profunda, significa que ele tem uma disfunção importante. E aí, vamos lá, pegar esse mesmo caso. Essa paciente tem ronco e apneia. E o fato dela ter uma mordida profunda, de um overbite de 8 milímetros, isso faz com que eu tenha muito menos espaço intraoral para essa língua. E para onde que vai essa língua? Para trás e para baixo, agravando mais ainda o ronco e a apneia dela. Então, se eu vou para o caminho do S2 moldável e ele vai acabar mantendo essa maloclusão, ele vai servir apenas como um mantenedor mandibular de uma postura anteriorizada e não vai corrigir a maloclusão, essa paciente vai ficar dependente de uso do aparelho para sempre, porque a maloclusão não está sendo corrigida. Se eu vou para o caminho do S2 para o A2, eu corrijo essa maloclusão e melhoro, eu otimizo a arcada dela. Então, se a paciente fala para mim que ela não está preocupada com a maloclusão, eu entro com essa aula mostrando para ela que eu também não estou preocupada com a estética.
o que a estética me diz, ou uma má oclusão, um desalinhamento ou um desnivelamento dentário me diz, é que ela tem uma disfunção. E se eu não corrijo também as consequências em tecido mole e duro dessa disfunção, o meu tratamento não vai passar de um tratamento paliativo, tá? Então, eu sugeri para ela ir para o S2 ao invés de ir para o moldável. E deixar o moldável em último caso. Caso ela não se adapte ao A2, aí sim a gente pensa num plano C de ir para o S2 moldável. Porque, e ainda assim, nesse meio, nesse interim, convencer essa paciente de que ela precisa fazer o protocolo correto para ela não ficar dependente de aparelho para o resto da vida. Então, eu achei interessantíssima a dúvida da doutora Karine, do Rio de Janeiro. E, aliás, ela disse que estará no MyoMission também. MyoMission acho que já está acabando, esgotando as últimas vagas. Hoje eu não falei com a equipe, mas achei interessantíssima a dúvida dela e vai ficar salvo aqui no Instagram e vou mandar amanhã também, vai subir lá pro meu canal do YouTube. Combinado? Se alguém ficar com alguma dúvida sobre esse assunto, sobre as indicações dos moldáveis, dos não moldáveis, se tiver qualquer dúvida de caso clínico, pode me mandar no inbox ou debaixo desse vídeo que eu respondo também. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Um beijo, Juliane Domingues, e todos que ficaram assistindo até agora. Até o próximo vídeo.